Bom dia, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de vocês, hoje e sempre, em nome de Jesus. Graças a Deus que tem nos dado vitória e nos concedido mais esse privilégio de podermos nesta manhã meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. Eu quero compartilhar um texto para a reflexão de cada um de nós nesta manhã, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, verso de número 16, que diz assim: E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa fala aqui é uma fala do apóstolo Paulo para o governador chamado Félix. E no contexto da narrativa bíblica vai nos dizendo que desceu Ananias juntamente com os anciãos e um orador por nome Tertúlio para poder acusar o apóstolo Paulo de ser defensor de uma seita chamada Seita dos Nazarenos. E ele era acusado de promover sedições diante do povo judeu, tanto ali entre eles como em todo o mundo. E Paulo, ele estava sendo acusado naquele momento ali de ser um defensor de uma seita. E quando ele ficou diante do governador, do tribunal do governador Félix, ele fez menção para poder falar. E ele, falando com o governador Félix, disse: Olha, bem sei que é juiz dessa nação por muitos e longos anos, porém deve saber que não estou aqui nem há 12 dias e não me encontraram conversando, promovendo nenhuma dissensão no templo e nem muito menos causando nenhum tipo de amotinação, aglomeração. Por isso não tem evidência de verdade diante disso que estão me acusando, né? E aí o apóstolo Paulo, ele falou: olha, para o caminho que vocês chamam de seita, eu sou defensor fiel de viver uma vida fidedigna diante de Deus, tanto pela lei quanto pelos profetas, porque eu acredito na ressurreição dos mortos, né? Tanto para os judeus quanto para os que não são judeus. E aqui o apóstolo Paulo, ele faz essa declaração para o governador Félix. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Então aqui o apóstolo Paulo, nesse momento, ele deixa esse texto muito esclarecedor e que tem que marcar a vida de um verdadeiro homem de Deus, né? Quando ele fala que ele procura ter uma boa consciência tanto diante dos homens quanto diante de Deus, nos faz entender que a postura que ele estava diante do governador Félix era uma postura autêntica e verdadeira. E ali, diante desse parafraseamento, dessa fala diante do governador, o governador enxergou nele o quê? A falta daquilo que o estavam acusando. Mas aqui eu quero meditar um pouco nesse texto e falar para você algo muito importante que Deus colocou no meu coração a respeito da consciência. Quando nós vamos nos locomover para outro estado ou para uma geografia que nós não conhecemos, nós usamos o meio de um localizador ou de um GPS para poder nos localizar e nos direcionar até aquele destino que nós vamos com segurança. Então assim é a consciência quando ela está saudável em cada um de nós. O apóstolo Paulo falou: olha, eu não sou culpado disso que estão me acusando. Eu não sou defensor de uma seita, eu sou seguidor em obediência da lei dos profetas e procuro isso, dessa forma, ter uma boa consciência tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Ou seja, eu estou limpo na minha consciência. Então, quando uma consciência ela direciona uma pessoa, aquela consciência ela tem que estar saudável, porque quando a consciência ela não está saudável, ela pode não detectar algumas coisas que a pessoa está fazendo de maneira incorreta.
Então nós somos tricotômicos, seres humanos. Nós somos constituídos de corpo, matéria, alma, razão, lógica, sentimento e espírito que Deus deu. Por mais que uma pessoa ela não tenha conhecimento das coisas espirituais, ela tem algo na vida dela que Deus deu para ela que faz com que ela faça uma diferenciação, que ela tenha um discernimento, um entendimento, uma capacidade dada por Deus de entender aquilo que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Mas quando uma pessoa ela tem uma aproximação de Deus, ela se submete a uma disciplina pelo Espírito Santo de Deus na sua própria consciência. Então uma consciência saudável faz com que quando a pessoa venha pecar, a pessoa venha errar, o Espírito Santo de Deus que disciplina a consciência de cada um de nós, venha funcionar dentro de nós como se fosse um alarme intermitente acusando que nós estamos falhando, que nós estamos errando. E o apóstolo Paulo disse aqui, olha, por isso eu procuro ter uma boa consciência, pura, limpa, sem dolo, tanto para com Deus como para com os homens. Eu não sou culpado disso que estão me acusando. Então, uma consciência, quando ela está saudável, ela vai te direcionar a portos seguros, a viver uma vida fidedigna diante de Deus. Porém, quando uma consciência ela não está saudável, ela pode estar cauterizada, ela pode estar doente. E dentre muitas coisas que nós pedimos a Deus prosperidade, pedimos a Deus sabedoria, pois a Bíblia diz, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dá e não lança em rosto, como assim o homem faz. Pedimos direção, pedimos saúde, pedimos graça. E dentre tantas preocupações que nós temos na nossa vida, muitas das vezes nós esquecemos de dar uma ênfase, de pedir a Deus saúde para a nossa própria consciência. Porque a consciência, ninguém vive sem a consciência. Quantos de nós já não ouvimos alguém quando pratica algo errado e a pessoa diz assim, você não tem consciência? Não, não é que a pessoa não tem consciência, é que ele não está dando ouvido mais àquele alarme intermitente dentro dele chamado consciência. Então, quando você tem consciência, você é disciplinado, você é orientado pela palavra. Porque o Espírito Santo de Deus, ele disciplina a nossa consciência. Pela tua consciência, você sabe que você tem que perdoar. Se você cometeu um delito, um dolo, se você infringir, você falar ou fazer alguma coisa errada, a tua consciência, disciplinada pelo Espírito Santo, vai dizer assim, olha, vai pedir perdão, peça perdão, tenha misericórdia. Mas no mundo hoje, bateu, levou. Não, diante de Deus, aquilo que você quer que os homens vos façam, faça você primeiro. Não pague o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. É a consciência que te direciona. Mas quando precisamos de um aparelho de GPS, que ele desconecta, a gente perde a orientação para chegar naquele destino com segurança. Assim é a consciência de cada um de nós. Nós não podemos viver sem consciência, nós podemos viver, não é a vontade de Deus, mas podemos viver sem dar ouvidos à nossa consciência. A nossa consciência ela pode ser a nossa melhor aliada, mas como ela pode ser o nosso pior inimigo. Ela tanto pode te acusar, te condenar, como ela pode te absolver. Nessa manhã, o que a tua consciência te diz? O que você tem que fazer? Então dê ouvidos à sua consciência. Ela é um GPS na tua alma. E se submeta a uma disciplina pelo Espírito Santo. Então todos nós temos a consciência daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é bom, daquilo que é ruim, daquilo que agrada a Deus, daquilo que não agrada a Deus. O apóstolo Paulo falou diante do governador Félix. Olha, estão me chamando, no contexto narrativo vai dizer que chamaram Paulo, o homem chamado Tertúlio, o orador, chamou Paulo de peste, defensor de uma seita dos nazarenos.
Falou, olha, o caminho que você chama de seita, para mim, eu sou fiel, obediente, tanto pela lei quanto para os profetas. Porque eu creio na ressurreição dos mortos, tanto para os judeus quanto para os que não são judeus. Então o apóstolo Paulo ele disse, por isso procuro ter uma boa consciência, tanto diante dos homens quanto diante de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Peça para Deus, nessa manhã, para Deus te dar uma consciência saudável. Porque uma consciência, quando ela está saudável, você não vai fazer o que você quer. Você vai fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus te orienta. Sabe um alarme quando ele soa, intermitente, tocando? No começo ali ele não incomoda tanto. Mas depois ele vai incomodando. Mas tem pessoas que se acostumam com uma consciência acusadora como um alarme intermitente tocando. A consciência está falando, se posiciona, se converte, tenha misericórdia, tenha perdão, perdoe, tenha misericórdia, seja humilde, seja obediente, se submeta à palavra, leia a palavra, vai orar, vai ler Bíblia. A tua consciência ela não te acusa, ela te direciona. Ela vai te acusar quando você fizer alguma coisa errada. É como se fosse uma advertência. Olha, a tua consciência vai dizer, eu estou aqui para te direcionar. Ouça a voz de Deus nessa manhã através da tua consciência. E tenha uma consciência que não te acusa, que não te condena dizendo, olha, você errou, você falhou, você pecou. Mas tem algo que se levanta contra a nossa consciência. Sabe qual é o nome? Orgulho. Às vezes a pessoa tem a consciência, mas o orgulho fala mais alto do que a consciência. O orgulho quer sufocar a consciência. Mas tem uma consciência saudável nessa manhã para reconhecer o que é certo e o que é errado, o que você está fazendo, o que está errado e o que está certo diante de Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Eu quero orar por cada um de nós. Pai, eu te louvo, te exalto em espírito e em verdade. Te peço que o Senhor venha, em nome de Jesus Cristo, nos conceder consciências saudáveis, para que não venhamos viver de dolo em dolo, de pecado em pecado, mas que sejamos orientados pelo Teu Espírito Santo de Deus, disciplinando a nossa consciência. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe hoje e sempre.